Agora nós estamos com o terapeuta Newton Matos e nós vamos falar de um tema muito atual já. Tudo bem, Newton? Tudo bem, graças a Deus. E vocês, Márcia, tudo bom? Tudo na paz por aqui. Então tá bom, Deus seja louvado. Amém. Newton, o medo é algo que faz parte da vida do ser humano desde pequeno. Sim, Márcia, veja bem, o medo já faz parte da raiz biológica do ser humano, né? Uma das coisas que eu entendo é que todo ser humano tem medo. Todo ser humano tem medo. E qualquer livro de antropologia vai explicar muito bem claro isso, né? Que desde o início, né, toda a raça humana para sobreviver manteve a sua sobrevivência utilizando o medo, né? Porque o medo ele sempre levava o ser humano a ser cauteloso nas suas caçadas e começou-se também a buscar entre os seres humanos em si um modo de se organizar para sentir segurança. E aí nós conseguimos entender que surgem as comunidades, os grupos em si, né? Porque às vezes a pessoa se sentia naquela época medo, né? E era comum a pessoa se reunir em grupos para caçar, ou quando escutava algum barulho, né, indo em dois, aquele negócio todo, para entender o que era. Né? Então, uma das coisas que a gente percebe no decorrer da história em si é que o medo ele pode ser, tá? Vamos pensar assim, desligado através de uma forma racional. Tá? Porque antigamente as pessoas, quando ouvia bater, vamos supor, um barulho no canto, né, da casa, batia aquele barulho, né? E as pessoas ficavam assustadas, ninguém saía. E aí as fantasias criavam, né? Que era fantasma, que era aquele negócio todo. Bom, quando as pessoas começavam a ter contato com a realidade, via que era simplesmente um galho batendo. Então, a partir do momento que aquele galho batia, dava aquele som. Então, a partir de agora, quando batesse de novo ou aquele som aparecesse, sabia que aquele galho... Quer dizer, então, não tinha mais medo. Então, o medo só levou-se, nesse momento, a pessoa a, vamos pensar assim, a explorar, né, com curiosidade a situação que estava vivenciando. Então, algo interessante nós pensarmos. E o medo, ele cria mesmo situações que não existem. E a mente da gente, como você falou aí, passa a acreditar, né? Sim, o problema é assim, não é bem o medo que cria, né? O medo, ele vai deixar você em alerta, né? Porque o medo, ele deixa você em alerta. Agora, as fantasias, quem cria já é a mente. Já é a mente. Já é a mente humana, né? Agora, você imagina o seguinte, Márcia, vamos aplicar o medo no casamento, né? Pensa comigo o seguinte, nós estamos falando aqui de vamos pensar assim, de uma família de origem. Uma família de origem onde os pais, né, casados, né, não vou aqui falar algumas suas descendências, mas tem as suas culturas. Sim, que estabelece, né, alguns parâmetros para lidar, para manter essa família. Tá. Vamos pensar o seguinte, se os pais, tá, são pessoas medrosas, automaticamente os pais vão ficar sempre num apego ansioso, que nós chamamos. E esse apego ansioso vai levar muitas vezes a ter tensão emocional. Nessa tensão emocional, os pais se sentem seguros, né? Como eu já disse em um programa atrás. O homem se relaciona com o rapaz no boteco, com outras pessoas, e a mulher, muitas vezes, né, naquela época, hoje talvez seria diferente, né? Mas naquela época em si, a mulher se relacionava muito com os filhos. Bastante. Certo. Então, o que a mulher, o que a mãe, ou o que a família passava de herança para os filhos muitas vezes? Era justamente um apego ansioso. Por quê? Porque é aquela história, cuidado que com isso aqui, senão vai acontecer isso, né? Eu me lembro que a pessoa falou, cuidado, não faz isso, senão o homem do saco te pega. Né? Umas histórias isso, muito... bicho papão, e assim vai. Então, a criança em si, ela cresce nessa fantasia e depois ela descobre que tudo isso era uma fantasia somente para coibir o seu comportamento. Ok. Só que quando essa pessoa agora vai para a sociedade para construir uma família, você vai perceber que a parte física de início, ela tem um impacto, tá? Com certeza. Mas o que vai acontecer? Quando essa pessoa começa a se relacionar, tá? Ela vai ter que se sentir segura para continuar, né, dentro desse relacionamento. Agora, quando ela não se sente segura, ela começa a cobrar. Aí é um problema muito sério, essa cobrança. Sim. Porque o outro também não consegue suprir essa cobrança, onde o relacionamento entra em crise. Em crise. Por isso que no relacionamento conjugal, quem mais cobra é o mais medroso. É isso? Você está se identificando aí?
Quem mais cobra é o mais medroso. É o medroso. Tem medo de perder a pessoa, tem medo do amanhã. Do amanhã, de tudo. Então, quando um relacionamento ele é formado com medo, então você vai perceber quais são os sintomas que vão ter. Muita cobrança, muito conflito, muita discussão. Né? E também você vai perceber que com isso também, aquela pessoa que dava essa segurança, ela começa a se distanciar. Porque ela vai ficando ferida, machucada com tanta cobrança, não resiste. Pode ser também, porque vai chegar um determinado momento que tudo que ela faz não vai adiantar. É tipo da seguinte forma: eu gostaria que você assistisse um filme comigo. A pessoa assiste, tá? Só que na hora que está assistindo o filme, a pessoa medrosa, ela queria que essa pessoa pegasse na mão dela. E a pessoa está ali, né, olhando o filme de boa, mas a fantasia que ela cria na cabeça é um modo de trazer segurança. Entendeu? É muito sério. É sério, né? É sério. Então, por isso que é complicado, né? Então, por isso que quem mais cobra no relacionamento conjugal é a pessoa, que tem mais medo dentro do relacionamento. Então, como é que a gente começa a trabalhar isso com as pessoas? Porque, veja bem, existe uma frase que eu sempre vejo que por trás dessa frase está o medo. Eu quero ser feliz. Essa palavra eu quero ser feliz é um pouco complicada, porque, veja bem, o que é felicidade para essa pessoa que quer ser feliz? Às vezes a felicidade que ela busca, a outra pessoa não tem uma bola de cristal para conseguir seguir os passos. Sim. Aí você vai perceber que a felicidade, eu quero ser feliz, tá? Aí quando ela fala em felicidade, ela não está falando felicidade, ela está falando de segurança. Segurança, é diferente. Sim. Então, o que acontece? Muitas pessoas têm um casamento estabilizado, o cônjuge presente, tudo, mas a pessoa se sente vazia, insatisfeita. Tá? E essa insatisfação faz com que essa pessoa crie uma outra frase que me chama muita atenção. Qual seria? A frase, eu não amo mais. E não é isso, na realidade. Não é essa. Mas aí ela passa a acreditar nessa frase que ela está falando. Sim, porque dentro dela, ela criou uma fantasia de um ser perfeito. E não existe. Que pode dar segurança. Márcia, por incrível que pareça, veja bem, tem uma coisa interessante. Todas as vezes que você vai começar um novo relacionamento, essa pessoa existe. Ela existe. Existe, porque é o processo de sedução. Na sedução, pode perceber, na sedução, a pessoa entra na fantasia do outro transmitindo uma falsa segurança. Demonstra aquele príncipe encantado ou aquela princesa. Sim, vai cumprir, tipo assim, gênio da lâmpada, cumpre todos os desejos, porque, como diz o pessoal, está em campanha, né? Newton, e aí, beleza, conseguiu cumprir todo esse protocolo aí, e é a pessoa ideal, mas chega uma hora que a máscara cai, né? Não é nenhuma máscara, que a pessoa vai ser ela mesma. Sim, porque assim, Márcia, todo ser humano precisa de individualidade dentro do relacionamento. Sim, é necessário. Sim, agora, se essa pessoa que seduziu entrou no relacionamento para satisfazer uma necessidade, em resumo, essa pessoa vai ter que fazer isso o resto da vida. Vai, porque senão ela vendeu uma imagem errada para essa pessoa. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Entendeu? Porque por isso que surge a cobrança. Pode perceber, a pessoa começa a cobrar, ela não está cobrando por uma coisa que ela não tinha, ela quer aquilo que deu segurança dela antes. Porque o que acontece? À medida que o relacionamento vai caminhando, vai surgindo mais responsabilidades, não é isso? E quanto mais responsabilidades há no relacionamento conjugal, aquela pessoa que já é medrosa por natureza, que não consegue lidar com esse medo interno, você vai perceber que ela vai precisar de estar mais próxima para se sentir segura. Então o que vai acontecer? Quando entrou no processo de sedução, aquela pessoa abriu espaço para que isso acontecesse, tá? O que vai acontecer agora no relacionamento conjugal? Essa pessoa que se sentiu segura para começar um relacionamento e também casar com essa pessoa, quer o quê? Aquilo que ela teve no início. Aquilo, porque foi o que ela obteve. Sim. E não é isso que ela está vivendo agora. Sim. E aí o relacionamento pode entrar em crise por causa disso? Pode, porque o que acontece? Começa a cobrança e aí começam os conflitos. Tá? É tipo assim, eu não consigo mais satisfazer sua carência, né? Porque aí transforma em carência, né? Mas não é carência o negócio. O negócio é que a pessoa deu uma falsa segurança que agora não consegue cumprir. E aí, gente, você está vivendo isso no seu relacionamento? Por isso que quando um homem é muito cobrado no relacionamento conjugal, ele não adianta falar que é carência da mulher. Ele tem que olhar no espelho e falar, nossa, cara, eu fiz uma besteira. Vendi uma imagem errada. Vendi uma imagem errada, né? E aí, como é que esse homem sai dessa situação, dessa mulher? Então, é muito legal. Como sai? Veja, tem jeito? Tem sim, porque naquele momento os dois vão sentar um de frente com o outro e aquele que está se sentindo cobrado, ele vai abrir o coração para aquela pessoa.
e explicar que por mais que ele queira, ele não vai conseguir dar aquela segurança que ele deu no início do relacionamento. Por quê? Porque tanto ele como ela agora estão dentro do mesmo ciclo de desenvolvimento da família. Os dois estão enfrentando as mesmas responsabilidades. Tá? Então, nesse momento, o que vai permear? Ele ouvir ela também, ouvir ele, né? E a pessoa tem que sair do grau da cobrança e dizer o que está sentindo. Tá? E aquilo que o outro está expressando como sentindo, o que ele está sentindo, talvez para quem está ouvindo seja frescura, como diz o pessoal por aí. Né? Mas quem vivencia não é frescura. Não é. Porque, veja, é frescura para aquele que não sente, mas é dor para aquele que ele está sentindo. Muita dor. E isso pode trazer frustração. Com certeza. Creio que até uma depressão, tem pessoas que pode se chegar a esse ponto. Rejeitadas. Sim, pode ser esse ponto, sim. Porque, veja, quando a pessoa sente essa dor e ele expressa essa dor dentro do relacionamento conjugal, aquele que está ouvindo, ele tem que ter o respeito, e se ele não consegue dar conta daquilo, ele deve falar, então vamos junto procurar ajuda. Precisa de ajuda. Sim. Porque tem solução. Tem. Mas essa solução, eu creio, se não for você me corrija, que depende de cada um dos dois, não é? Sim, por isso que entra agora duas coisas que eu sempre digo aqui. Existe o trabalho profissional, nesse caso é o trabalho que a gente faz como terapeuta de casal e família, que nós vamos trabalhar justamente, né, com as mudanças do ciclo de vida familiar e entender que toda mudança ela vai gerar justamente o que ela pode aumentar ou diminuir essa ansiedade, entendeu como funciona? E aí a pessoa vai ter que se adaptar a essas novas realidades a cada dia. Quer dizer, a pessoa que vai se adaptando a cada mudança dela, ela vai crescendo e desenvolvendo junto com o cônjuge. Tá? Então esse é o primeiro trabalho, pode ser feito através de um profissional na área de terapia de casal e família, um psicólogo que trabalha com família, né? É muito importante sobre isso. Um outro aspecto também é o que nós entendemos hoje, né? O trabalho voltado para casais, que as próprias igrejas aqui em Cianorte mesmo, né? A Igreja Católica, as igrejas evangélicas, elas disponibilizam também para atender, né, os casais em crise. Tá? Só que o que eu sempre digo é o seguinte, veja, não espere entrar na crise em si. Para procurar ajuda. Sim. Às vezes tem gente que é teimosa, Márcia. Você vai entender já por quê. Porque funciona assim, veja bem. Às vezes no relacionamento conjugal, quem está mais seguro não quer procurar ajuda. Não, porque tá tudo bem. Para ele tá bom. Estou no meu ponto cômodo. É cômodo, né? Que eu vou atrás? E aí o que acontece? Vai você. Só que esse negócio vai você é problema, porque quando o outro, tá, vai procurar uma terapia ou vai procurar uma ajuda espiritual, alguma coisa, esse outro ele vai entender lidar com o medo. Vai entender lidar com medo e ele vai entender, de repente, que aquele outro lá não é o ideal, ele precisa mudar. Isso aí. E aí o outro vai querer mudar e aí surge o divórcio, nós estamos por aí. Então o ideal são os dois procurarem terapia, porque os dois precisam. Sim, tanto ele pode buscar uma ajuda profissional, que eu acho que, né, ajuda bem, e também ajuda espiritual para estar ajudando o casal em si. Porque no final de tudo, Márcia, até uma época atrás, inclusive a terapia que a gente trabalha, a terapia de Bowen, ele vai dizer que isso é gerado do apego ansioso da mãe para com o filho ou do pai com a filha, coisa mais. Mas eu vou um pouquinho mais além, porque se o medo faz parte da estrutura humana, ele é humano, ele é uma coisa antropológica do homem em si, eu entendo que quando eu vou me relacionar com as pessoas, eu tenho que ser uma pessoa diferenciada nesse momento. Tem. Mas para mim conseguir ser uma pessoa diferenciada na sociedade, eu tenho que entender algo diferente. Eu tenho que, primeiramente, como eu disse já num outro programa, ter valores que sustente a minha diferenciação nesse sistema. Tá? Porque quanto mais passivo é uma pessoa, mais dependente ele é do outro. É complicado, né? Sim. E ele não se posiciona. Não há posicionamento, e aí é onde há um rompimento. Rompimento ou mesmo uma escravidão em cima daquilo. A pessoa começa a viver das poucas atenções ou mesmo das vamos pensar assim... Migalhas que aquela pessoa em algum momento dá, ele se sente tranquilo. E tem relacionamentos que a pessoa, ela domina através de colocar o terrorismo, o medo na outra pessoa. Tá, essa pessoa que domina e aplica o terrorismo é a medrosa do sistema. Ela passa isso. Porque ela precisa controlar para se sentir segura. Ela não cria um sistema sadio com a outra pessoa, deixando a outra pessoa, por exemplo, desenvolver, crescer. Porque, Márcia, eu entendo assim, o espaço conjugal,
Eu entendo assim que é um espaço de crescimento pessoal e espiritual. Sim. Tá? Porque é onde os dois vão ver as suas fraquezas, um de outro, sabe? Sem ter vergonha. E os dois juntos vão se ajudando para crescer junto. E o gostoso disso tudo é que se os dois vão juntos e crescem juntos, há uma mudança no relacionamento, vai ter um relacionamento de qualidade. Sim, agora eu pergunto para você, quando os filhos vierem para essa família, eles vão ter o quê? Eles vão ter uma estabilidade, tá? Emocional muito bem satisfatória, porque os filhos vão expor os seus medos, os pais estabilizados vão estar orientando os filhos, não incentivando a ser campeões, né? Porque o pessoal, tem que ser campeão, não. Tem que incentivar a pessoa a lidar com os seus medos. Por quê? Porque problema nesse mundo vai ter um monte. Sim, a dificuldade que eu encontro muitas vezes é que quando o problema chega, a pessoa está com tantos paradigmas errados dentro dele, né? Eu não consigo, ninguém me ama, ninguém me quer. E o problema fala, escuta, eu tô aqui, eu sei o que eu quero que você me resolva. Sim, entendeu? É prático, tem que ser prático. Prático, entendeu? Prática é coisa. Agora, ficar ali, o culpado de eu ser desse jeito é minha mãe que me rejeitou, não sei o quê. Meu casamento não tá desse jeito por causa de maldição hereditária. O outro fala, não, é porque fizeram uma obra de macumbaria. O outro fala, não, é o demônio. Não tem nada disso. Depende do ser humano. Você é responsável. Eu tomar as rédeas da minha vida e falar, não, eu quero viver, eu quero ser feliz. Com certeza. E aí que tá. Essa felicidade que é o problema, mas eu quero ser feliz como? Através do quê? Junto com o meu cônjuge. Sim, Quando eu falo desse jeito, as pessoas falam assim, mas você não fala que Deus está nesse negócio? Claro. Deus, é interessante, Márcia, que Deus deu autonomia para o homem construir a sua família. Quer ver? Ele deu a palavra assim, deixa o homem pai e mãe, unir-se à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Jesus Cristo, ele pega essa palavra e amplifica ela, mantém ela, né? E coloca no homem a responsabilidade, ou no casal. Veja, a palavra já foi lançada, quer dizer, é nossa responsabilidade nos relacionarmos com responsabilidade e um cuidar do outro dentro do relacionamento conjugal. Isso quer dizer o quê? Que a minha felicidade não está porque o outro faz o que eu quero e me transmite uma segurança. A minha felicidade está o quê? No meu relacionamento. Porque aí você vai perceber que a felicidade ela não está pautada no que eu sinto, mas no que eu vivo. No que eu vivo, no meu relacionamento. Sim, né? Porque como você falou, tem pessoas que, Márcia, eu conheço assim, casais, amigos meus, né, que tem tudo tranquilo, mas sente um vazio, uma tristeza profunda dentro deles que eles não conseguem lidar com aquilo. Entendeu? Por que não consegue lidar? E porque é o medo de que perca alguma coisa, perca o dinheiro, perca isso, perca aquilo. Quer dizer, aquilo que me dá segurança, eu tenho medo de perder. Muito triste viver dessa forma. Com certeza. Porque eu penso assim, que o mundo está aí e a gente tem que ser feliz, mas a gente enfrenta também dificuldades na vida. Todo dia. E a arte de viver é isso aí, é gostoso, porque você lida com tudo isso. Sim. Eu entendo, Márcia, que o casal que trabalham junto, eles se enfrentam um problema todo dia. Hoje é um problema financeiro, amanhã é um problema de saúde, depois é um problema com os filhos, depois é um problema político, como no Brasil hoje. Em suma, eu vejo assim, eu creio na família. Eu também. Eu creio. E eu entendo que depois da igreja, bem claro, eu gosto de ser bem claro sobre isso, depois da igreja, um dos organismos mais poderosos que Deus criou na Terra foi a família. A família. Sabe por quê? Porque foi o único que ele mandou dominar a Terra. Foi o único que ele mandou, depois da igreja, logicamente, né? Dominar a Terra e dominar animais. Mesmo depois do pecado em si, que entra em Adão e Eva depois, você vai perceber que ia ter muita dificuldade. Mas Deus não tirou a palavra do homem e da mulher. Não. Eles tinham que plantar, colher e fazer todo o trabalho juntos, se for analisar. Mesmo o homem tendo que dominar o desejo da sua esposa, para que, né, e vice-versa. Mas o dominar significa zelar, cuidar, manter. Em resumo, o quê? A harmonia do relacionamento conjugal depende da minha postura dentro do casamento. Então, quando a pessoa fala assim, por que fizeram uma obra de macumbaria? Por que fizeram isso para mim? Existe o sentimento de coitadice, né? Sim. De se vitimar. E isso está errado. Está errado. Assume. Assume e acabou. É muito fácil. Eu gosto muito de um amigo meu muito querido, que ele é palestrante. Um dia nós estávamos assim, estava numa palestra, né? E o pessoal já queria zoar um pouco com ele, que ele é solteirão, o pessoal fala solteirão, né? E aí perguntaram, por que você não casa logo de uma vez, né? Ele parou a palestra e falou, olha, não caso porque eu não tenho hoje
tempo para dar atenção como a mulher precisa. Bom, mas a frase dele foi muito bonita. E gasta tá certo. tempo, Sim. investe tempo. Sim, porque, Márcia, eu não posso mais construir a minha... Veja bem, quando eu falo que vou casar, veja, eu tenho que entender que eu sei que a minha esposa tem os seus medos e eu também tenho os meus. Sim, então eu não posso construir um relacionamento conjugal baseado em conquistas que não estejam baseadas no relacionamento conjugal. O que adianta eu ganhar, ser o grande empresário de Cianorte? O que adianta eu ser o bambambam das coisas e não ter uma família perto, Márcia? Então, esse que é o detalhe. Vale a pena? Eu vou deixar para aqui o legado. Faz igual muitas pessoas já apareceram aí, né? Eu estava vendo, não sei se você estava acompanhando esses dias, né? A herança do Clodovil Hernandes está lá, ninguém sabe o que vai fazer. Está lá, tá lá guardado em espólio, ninguém sabe. Quer dizer, o que adiantou deixar? Para ninguém, para nada. Para nada. Então, eu vejo assim, Márcia, a família é um espaço onde você amadurece, onde você cresce, onde você tem a facilidade de viver uma vida, vamos pensar por esse ângulo, quer ver? Onde você consegue vencer os seus medos juntos. Os dois juntos, construindo valores, porque são os valores que no final de tudo, Márcia, vão derrubar. Faz a diferença. Eu chamo isso na terapia familiar de fronteiras. São essas fronteiras construídas juntos que vão proteger a família, que vão, através do decorrer do ciclo de vida familiar, vão ser flexibilizadas às vezes, mas vão estar sempre protegidas e guardadas. A família não vai ser, vamos pensar assim, modificada simplesmente porque eles vão seguir uma sociedade cultural que se muda a todo momento. Então, é muito importante a pessoa ter essa consciência. Sim, Márcia. Então, para a gente terminar hoje, veja bem, primeira coisa que você tem que entender é que o medo está em você. Essa é a primeira coisa. Coisa básica. Básica. Você tem um medo, tá? Ah, mas eu não tenho medo, tá ok, então me conta, vamos conversar um pouco, eu quero saber aonde está essa segurança sua, porque se eu mexer nessa segurança, o medo aparece. Entende como funciona? Sim. Então, quando eu vou para um relacionamento conjugal, por mais que eu ame a minha esposa, entre aspas, né, ela está me transmitindo uma segurança para que eu peça ela em casamento. Então, quando eu estiver me relacionando dentro do meu relacionamento conjugal, veja, aquela segurança que ela me deu para desligar aquele medo até aquele momento, ela vai ser modificada. Por quê? Porque o relacionamento conjugal vai ter o quê? Responsabilidades, tá? Que vão aumentando o quê? À medida que o relacionamento caminhe pelo ciclo familiar, tá? Que não é que gera o medo, tá? Mas o medo vai dizer assim, olha, teu filho nasceu, você não sabe cuidar do filho. É muito sério. Certo? Para a mulher, né? Para o homem, ó, teu filho nasceu, você vai ter que trabalhar mais para isso. Então, essas inseguranças que o medo vai falando, o medo vai servindo só de alerta, o casal tem que sentar e reorganizar o sistema constantemente. Não pode parar, não. Porque o sistema ele é vivo, ele precisa ser organizado. Sim, por isso que Eclesiastes bem claro, né? O cordão de duas dobras não quebra. Quer dizer o quê? Se o homem tentar vencer o medo sozinho, ele quebra. Quebra. Mas se ele junto com a sua esposa, ou a sua esposa junto com o seu marido, tá? Que eu sempre digo assim, Márcia, o divórcio nunca deve ser uma opção. Não. Nunca. Não. Porque pra mim, trágico. tá? Mesmo como terapeuta, eu digo pra você, eu sei que é inevitável acontecer. Mas sempre o casal, veja bem, eu acredito que o casal, tanto o homem como a mulher, tá? Eles são suficientemente capacitados para restaurar, reorganizar, tá? E abençoar esse casamento mais para frente. Então tem essa possibilidade. Se você está vivendo este momento de medo e acha que não tem mais solução para o teu relacionamento, tem solução, basta dar uma chance. Sim, e querer, né, Márcia? Querer. Obrigada, Nilton. Um abraço. E olha, eu agradeço você que está com a gente aqui. A gente volta já, depois dos apoios. Olha aí, você ficou muito bem informado, aprendeu a fazer essa receita. Também, você que está com alguma dificuldade no seu relacionamento, tem aí, falamos sobre o medo e você pode, de repente, mudar muitas coisas que necessitam serem mudadas. E quero também te fazer um convite especial para você ir à Rosa Mística, onde você encontra novidades lindíssimas para você. Passe por lá, tem roupa masculina, feminina e infantil e aproveite as novidades que chegaram. O endereço na Avenida Goiás 854.
E eu tenho um convite especial para fazer para você. Você ir ao Supermercado Planalto, são 4 lojas aqui em Cianorte, uma em Terra Boa, com promoções todos os dias em alguma área específica do mercado. Então, passe por lá, veja as promoções e aproveite aí para fazer as suas compras. Quero te deixar um super beijo, Deus abençoe você e até a próxima. Tchau!